E aí, Pê, onde é que estamos indo? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que vocês estejam curtindo muito acompanhar um pouquinho do nosso processo, da nossa história no esporte. E hoje estamos aqui no Parque Esportivo da PUC, que é onde treinamos, tanto eu quanto a Gabi, fizemos força. Eu também faço muitos dos treinos de corrida aqui, porque a minha companhia, minha assessoria de corrida tem uma parceria exclusiva com o parque. Então a gente utiliza a pista e toda essa estrutura incrível do Parque Esportivo aqui em Porto Alegre. Mas hoje estamos aqui pelo fato especial que eu vou fazer uma consulta com o cardiologista Rodrigo Bodanese. Inclusive ele é o meu cardiologista, a gente já fez uma consulta, acredito que faz uns 2, 3 meses, para fazer aquele check-up geral, né? Ver também zonas de treinamento, enfim, o Rodrigo vai explicar um pouco depois para vocês, mas como agora a gente tem uma sequência de 4 meses muito importantes para mim, que são a meia maratona de Florianópolis, a meia de Porto Alegre, um período inclusive que eu vou comentar com vocês nos Estados Unidos em breve, numa experiência que vai ser incrível, e depois a maratona de Chicago. Vai ser muito importante estar com as zonas alinhadas, ver como o meu corpo vem respondendo aos treinamentos, ao volume que eu venho praticando na corrida. Então como falei, é muito importante saber. Então vamos lá, o Dr. Rodrigo já me adiantou que vai ser testado um protocolo novo e ele vai contar um pouquinho melhor para vocês também de toda essa manhã de testes que a gente vai fazer. Bora! O que é a ideia hoje? A ideia é fazer um protocolo que a gente vai ter 2 parâmetros de avaliação metabólica. A gente vai ter um consumo de oxigênio e a gente vai ter a concentração do lactato. Tá? Então a gente vai fazer um protocolo com estágios mais longos para a gente pegar. Geralmente a gente vai ter 2 inflexões na curva de lactato, chegar no ponto que começa a descompensar, para também pegar o ponto que vai te ajudar a ajustar as zonas de treinos leves. E com o consumo de oxigênio a gente conseguir ter uma avaliação do custo energético e da tua economia de corrida. E daí com isso a gente pode, no futuro, avaliar se tu tem um custo de oxigênio muito alto para determinada intensidade, o que pode fazer de economia de corrida, tipo de treino, se é treino de força. Aí tem várias coisas que tem na literatura sobre economia de corrida que a gente pode fazer. Mas a ideia é a gente pegar um basal do momento e chegar num ponto mais assertivo para a maratona que vai ter em outubro. Tem a questão de como trabalho muito em zona 1 durante a semana. A gente vai conseguir ver o que seria uma zona que eu esteja um pouco mais, eu digo que seria um treino mais longo, um treino mais intenso. Uma zona que seria muito interessante eu rodar nela para recuperar ou para regenerar da melhor forma possível no sábado. E vamos supor, hoje estou me sentindo um pouco melhor, pode rodar nessa zona aqui. É zona 1 também, mas é um ritmo um pouco mais acima. Assim. O que a gente vai pegar na fisiologia? A gente vai pegar a tua zona que é abaixo do primeiro limiar de lactato. Então, se a gente for pensar em fisiologia, a gente acaba dividindo em 5 zonas para ser mais para as zonas ficarem mais estreitas. Mas o teu corpo ele vai conhecer 3 zonas: abaixo do primeiro limiar de lactato, entre os 2 limiares e acima do limiar. Então, a gente acaba dividindo a zona 1 e zona 2 como as zonas que estão abaixo do primeiro limiar. Então assim, quero rodar bem leve, bom, então vou fazer um estímulo dentro da minha zona 1 fisiológica, só que fugindo desse ponto onde tem a quebra. Daqui a pouquinho o Pedro corre bem, está tendo essa quebra com 14 km por hora. Bom, se tu estiver correndo a
a 5 por 1, a 12 km por hora, certamente tu está bem longe dela, então tu não vai ter um gasto metabólico nesse treino que seja importante. Então a gente vai conseguir determinar isso, assim, lactato nessa zona vai ser 1, vai ser 0,8, vai ser uma zona que tu não vai ter, então assim, a tua utilização do lactato é maior que a tua produção. Tá. Uma outra pergunta que eu te fazer. Cada caso é um caso, de forma individual. Mas existe alguma zona recomendada para maratona ou depende muito do atleta e do nível? Depende muito do atleta e do nível. Mas via de regra, quanto mais treinado o atleta é, mais perto da zona de quebra metabólica ele vai correr a maratona. Então assim, a quebra metabólica acontece no segundo limiar, que é quando tu entra em acidose metabólica descompensada, que tu não consegue mais compensar, a acidose está sendo gerada metabolicamente com a respiração. Então, certamente todo mundo corre abaixo do segundo limiar, mas a gente, quanto mais treinado, a gente consegue correr mais perto desse limiar. A gente começa. Só que daí tudo vai ter relação com o custo energético. Então, assim, o que a gente vai pegar? Então, essa quebra acontece a X% do teu VO2 máximo. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, se não me engano, o Kipchoge no Breaking 2, eles chegaram à conclusão que para correr abaixo de 2 horas ele tinha que correr uma simplicidade que fosse 94% do VO2 máximo. Só que isso é muito difícil de sustentar. Isso em segundos, o que daria por quilômetro? Uma pessoa, não um show, vamos supor, Como assim? tipo, Pedro começa a ter a quebra a 13,28 km. Isso em segundos seria o quê? 10 segundos assim? 15? Não, via de regra, se tu estiver correndo, vamos lá, se a tua quebra é em 3,28, provavelmente a gente vai conseguir correr. A maioria das pessoas aguenta aí 30, 40 minutos, 45 minutos. Algumas pessoas chegam perto de 1 hora nessa zona de quebra. Tá. Então, assim, se tu tiver 5 segundos acima, a velocidade de acúmulo de lactato ela é menor se tu tiver 20 segundos acima. Então, se tu tiver um pouquinho acima, alguma hora tu vai quebrar. Porque tu vai chegar no teu máximo de acúmulo e não vai ter como segurar. Se isso vai demorar 10 minutos, 15 minutos, não sei dizer, mas talvez uma prova de 5 km que tu vai correr em 16 e pouco, tu vai conseguir correr acima do teu segundo limiar, porque tu vai tolerar um acúmulo. Uma prova de 10 km, tu vai correr um pouquinho acima, porque provavelmente tu vai tolerar um acúmulo. Mas aí quando tu começa a chegar em provas de meia maratona, acima de 1 hora, daí começa a ficar mais difícil. E a relação disso com o consumo de carboidrato? Porque quem consegue consumir mais fontes externas, consegue tolerar também mais próximo do limiar ou não necessariamente? Eu acho que não é questão de tolerar mais, mas a questão é do custo energético. Quanto mais alta for a intensidade, invariavelmente, por mais adaptado que seja com o consumo de gordura, tu vai ser mais dependente do carboidrato para a geração de energia. Então é tudo relacionado ao custo. Então, se tu estiver trabalhando numa porcentagem maior do VO2, tu tem um maior custo energético, esse custo energético é mais dependente de carboidrato, tu recruta mais fibras curtas, que são fibras mais glicolíticas, então tu acaba gastando mais glicose, tu acaba utilizando mais o teu glicogênio que está armazenado, e se tu consegue usar fontes externas, energeticamente tu aguenta mais tempo. Sim. Basicamente isso, por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas tentando fazer produtos ou treinar o intestino para aguentar mais. Sim, porque mesmo a gente botando, sei lá, 90 gramas por hora, ainda não é tudo que o corpo está gastando, né? É isso que é difícil as pessoas entenderem. É isso, tu vai diminuir um pouco o esgotamento. Em intensidade próxima do segundo limiar, a gente vai ter um consumo 200 gramas por hora, 200 e poucos gramas por hora. Porque assim, dependendo, claro, depende do custo, né? Vai depender do consumo de oxigênio, vai depender do peso, vai ter vários fatores. Sim, claro. Vai ter gente que vai gastar 1000 calorias por hora e quase tudo é em carboidrato. Então assim, a gente está falando de 200 e poucos gramas por hora de gasto.
Aham. Perfeito. Certo. Estágios de 4 minutos. Então eu vou botar para... A esteira vai aumentar a cada 5. Mas chegando em 4, tu vai pular fora. Eu vou coletar teu lactato, daí tu vai voltar depois de 1 minuto de pausa. Tá? Perfeito. Então, vamos começar com 2 km por hora. A gente vai aumentar 1 km por hora a cada 5 minutos. Tendo 1 minuto de coleta entre eles. A ideia é que a gente chegue até uns 18 km por hora. Show. Vai estar fechando aí uns 30, 35 minutos de teste. Perfeito. Agora começou a ficar difícil. Bora. Quanto? 2,6. 2,6 a 3,20. De volta. O primeiro linear e 4 de volta o segundo linear. Ou seja, deixa eu ver. Não, só que a gente começa a testar as pessoas que treinam muito, começa a ver que esses números são fictícios, na verdade. Sim. Vê que ele já está, certamente ele está num pouco de gasto grande. Ele também tem uma capacidade de metabolizar esse lactato para se produzir um pouco grande. Isso tem a ver realmente com estar bem treinado, é condicionamento. É a função mitocondrial. É a capacidade de utilizar o oxigênio para geração de energia. Então, ele começou a ter um incremento do lactato basal a partir de 4 kg. Até 15 km por hora, muito estável. Sim. Até então o mecanismo oxidativo estava indo bem. Aí ele começou a ter algum incremento. Tá. E isso independente do uso de gordura ou carboidrato como fonte de energia? Ele podia já estar usando bastante carboidrato, Exatamente. mas não estava produzindo. Mas ele não estava usando de maneira anaeróbica. Sim.
na verdade. 20 km por hora. Final de teste, estou aqui, que nem eu falei antes, com o Dr. Rodrigo, é a segunda vez que já estou aqui com ele sempre me acompanha, principalmente quando a gente vai iniciar períodos importantes de provas, de treinamentos em que o volume sobe, e eu gosto muito de verificar zonas, verificar o quão econômico eu sou em determinado tempo, determinado pace. Então fica aqui meu agradecimento ao Rodrigo por sempre cuidar tão bem de mim, da Gabi também. E agora eu vou deixar ele comentar um pouquinho para vocês o que ele achou do teste, quais são as metas que a gente pode sonhar aí e quando eu devo refazer, ou quando as pessoas devem refazer ou fazer testes antes de ingressar no esporte, na maratona, triatlo, enfim. Bom, então o Pedro veio aqui, acho que foi início do ano, a gente fez um teste de ergospirometria, um teste mais tradicional, um protocolo estagiado até a gente atingir o máximo, pegar consumo máximo de oxigênio e pelas variações ali da ventilação, do consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, a gente consegue achar quais são as zonas de treinamento e ver como é que está a quebra. Hoje a gente fez um teste um pouquinho diferente, que a gente não chega no máximo, mas a gente fez um protocolo mais estagiado com estágios mais longos e vendo como é que o Pedro se comporta nas diferentes intensidades. Então a gente começou em 12 km por hora, eu tinha programado ir até 18, 19, a gente acabou indo até 20 km por hora porque o Pedro estava bem e o nível, né, as concentrações de lactato dele, a gente poderia ter parado no 19, mas como tinha talvez alguma coisa extra que a gente pudesse chegar, a gente foi até 20, para mostrar que realmente o Pedro ele evoluiu do início do ano para cá, que ele está mais bem treinado. E a gente consegue daí agora ter mais assertividade para predizer ritmo de prova, né? Então o Pedro tem uma maratona daqui 3 meses, 3 meses. Como ele vai basear os treinos, e daí a ideia é que a gente consiga fazer também alguns testes de campo, talvez em longo de corrida, em teste de pista, para ver se a gente está evoluindo ou acertando bem as zonas. E além do Rodrigo, vamos deixar aqui o arroba dele, ser um dos melhores triatletas do Brasil. Já presenciei muitas cenas, então é sempre bom estar próximo e com profissionais que condizem com a tua área, entendem realmente o que o atleta, o que a pessoa tá sentindo ou tá passando, tá? Outra pergunta que eu quero te fazer é uma pessoa que vai começar numa maratona ou vai começar num triatlo. Obviamente, seria muito importante ela verificar as zonas, né? Antes de... Qualquer pessoa que está começando ou qualquer pessoa que está mais sério no esporte, a gente precisa ter mais certeza das zonas de treinamento, porque o que a gente menos quer quando a gente vai fazer uma prova, que a gente está se dedicando, treinando, é quebrar na prova. Então, assim, conseguir entender o que está acontecendo, conseguir ter certeza como é que está sendo a evolução. E também a gente geralmente começa com uma ergospirometria mais tradicional, né? Então esse teste do lactato ele ajusta bem as zonas, ele pode ser feito por qualquer um que queira ir melhor na sua prova. Geralmente quem acaba procurando são pessoas mais experientes, mas hoje a gente nem utilizou o eletrocardiograma, mas um eletrocardiograma de esforço junto para saber se a gente está saudável, se a gente não tem nenhuma arritmia associada a esforço, não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica que vai colocar a minha vida em risco no exercício de alta intensidade e longa duração. Então, a ergospirometria tradicional ela acaba trazendo tudo isso junto, e agora a gente fez um teste que dá mais um refinamento de treinamento. Obrigado pela aula, pela atenção de sempre. Valeu! Sempre um prazer.